Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12. Bom dia! Gente, vocês são tão falsas. Que é isso, Nós gente? duas Aí estamos fica um desânimo aqui, né? Será que é porque nós vamos gravar até 11 horas? Ê, doutor Francisco, danado, hein? Vem aqui Hoje eu mais vou escalar tarde, ele. né? Galera, hoje nós estamos com um convidado super especial aqui no Papo Calcinha. Já veio aqui algumas vezes. E hoje ele vai falar de um assunto muito interessante. Muito bonitão aqui, né, Silvia Helena? Lindíssimo, desculpa, A viu, esposa esposa? é muito mais bonita, hein? Vou Mas te ele é um falar a gato. verdade. Silvia. Silvia Doutor Helena. Everton Fonseca, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez aqui, né? Você já tá cativo aqui, você Ah. sabe, né? Espero que continue assim. Ah. Gosto muito de vir aqui, Nós viu? também esperamos. que bom. Contando pra ele que a Tuana falou, o Everton não me atende. Eu falei, insiste. Verdade. Insiste até ele vir e Uma até ele hora atender. Uma hora responde. responde, não é? Demora, mas responde. É. Não, nós estávamos tentando tanto tempo que nós que quase não veio hoje, né? É mesmo, que a gente ficou em dúvida, né? É. Doutor Everton, bom, pra quem não sabe, deixa eu já apresentar, ele é médico, nutrólogo aqui na cidade de Rio Verde, né? Eu até comentei com ele aqui que ele tá fazendo um tratamento com o Tavinho, com o meu Tavinho, que é um Tavão. E Tem que, na Tavinho. não, e que o Otávio, assim, até insisti para que ele viesse aqui. Por quê? Porque o Otávio tá obtendo resultados fantásticos, né? E assim, ele tomou Na verdade, gente, esse homem deu um sabão no Otávio quando chegou lá. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu tô até com medo de abrir a boca hoje, porque ele vai me dar cada tapa na cara aqui. E ele bate mesmo. Ele não tem Eu falo dó, sem não. bater. Aliás, eu bato e assopro. Isso mesmo. E assim, a gente, graças a Deus, nós estamos tão satisfeitos com o resultado. O Otávio tem 20 dias que tá aí numa dieta e tal, passou pelo doutor Everton. E assim, e a gente tá muito feliz com esse resultado. Até fui deixar ele na academia agora, eu falei pra ele, ó, o Everton vai estar lá e tal. Ele vai, manda um abraço pra ele e tal. Já é melhor amigo. Quando vê o resultadinho, né? Já é começou a agradar. diferente, né? E aí eu queria falar de um assunto, até falei com ele, de um assunto super interessante, que é essa medicação aí. Medicamento para emagrecer, doutor Everton. Doutor Everton, é assim, é legal, não é legal? É recomendável, não é recomendável? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, né? Medicamento, ele deve ser prescrito por um Sim. médico. Né? Até como você comentou, Bia, né? Tá tendo aí, né, uma automedicação muito... até difundida pelas pessoas, né? Tá tendo um incentivo muito grande e as pessoas estão achando que o uso dos medicamentos, ele vai... resolver o problema, né? Que ele seria o divisor de águas ali no tratamento. Infelizmente, não é assim. Então, eu sempre falo para os pacientes, né? Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que entender que o emagrecimento é quando você dá uma ênfase, né? Você consegue perder uma quantidade significativa de gordura e uma quantidade mínima de massa magra, de músculo. Infelizmente, perde, tá? Existem alguns casos que o paciente ele ainda consegue ganhar um pouquinho de massa magra também, mas eu já adianto, é muito difícil. Então, a gente tem que dar ênfase nesse processo de emagrecimento. Porém, o processo de emagrecimento, só o medicamento não vai resolver. A gente tem que tratar o paciente como um todo. A medicação é um complemento. Justamente. E ela tem que ser bem orientada e não é qualquer medicamento, né, que a pessoa pode usar. Por Porque exemplo... eu vou ali na farmácia, compro uma sibutramina, né? Isso, ó. Automedicou. Automedicou, Eu resolveu. ia falar justamente dela, da sibutramina. Por exemplo, se eu me deparo com um paciente que tem uma ansiedade aumentada, compulsivo, né? A pessoa ela tem aquele perfil mais nervoso, irritado. Se ela fazer uso de uma sibutramina, ela pode sim ter efeitos colaterais Ela importantes. vai gastar o réu primário, né? Justamente. Estudou! E aí, o que acontece? Às vezes eu vejo, né, a pessoa, ela... Às vezes até, né, procura algum médico que ele não é especialista na área, aí pensa assim, emagrecimento. Aí vem logo na cabeça as canetinhas, né? Medicamento. As canetinhas emagrecedoras, né? E infelizmente, né, isso aí não vai funcionar na maioria das vezes. Doutor Everton, que nem o senhor falou, é um processo, né? Então, Um processo. associado com a medicação, atividade física Sim. e alimentação. Não, vai além disso. Vai além disso? Vai além disso. Sono, né? Se a gente não tiver o sono adequado. Por exemplo, pessoas que têm alteração no trato gastrointestinal. Se a gente não fizer uma modulação do intestino,
Ela não... mesmo? Sim. Então, hoje a microbiota intestinal, ela também ajuda muito no processo de emagrecimento. Aí a hora que a gente tem que tratar, né, o quadro de disbiose intestinal, é quando tem uma alteração dessa flora bacteriana. Ou seja, as bactérias ruins, elas aumentam e as benéficas, elas reduzem. Aí sim... E como que é diagnosticado isso, doutor? Tá, Tem que fazer algum exame, assim? Geralmente ela é assim, forma clínica, a gente Será consegue... que é esse o meu problema? Não meus são vários esconde fatores, consultas grandes, meus são vários fatores. Então, eu geralmente faço o diagnóstico mais de forma clínica. E a gente tenta iniciar o tratamento, né? Porém, existem outros meios pra gente fazer o diagnóstico. Porém, geralmente o custo, né? É bem É um alto. pouco maior. É alto. Aham. E é- Mas eu, assim, já tive com você em consultas algumas vezes, assim, minha família tudo vai em você. O Otávio, quando quis, partiu para esse lado, eu falei, não, vamos, até comentei com você, falei, não, vamos no Everton, no Dr. Everton, para ver se realmente compensa. E eu vejo que, assim, a sua consulta é longa. Né? Sim. A gente ficou no seu consultório quase 2 horas. É uma né? anamnese bem profunda, Bia. Muito. Isso é importante. Com certeza, porque como eu mencionei, Aham. como que eu vou definir qual que vai ser a medicação mais indicada para o paciente? Eu preciso entender a rotina dele, o estilo de vida dele, se ele tem uma ansiedade, se ele tem uma compulsão. Por exemplo, o paciente tem um aumento no apetite. Né? Ele é aquela pessoa que come muito e que gosta de comer. Que desconta a ansiedade na comida. Aí, no caso, a gente poderia usar, eu vou falar assim de forma simplificada, as tais canetinhas, né? Sim, que são os sim. análogos, né? Enfim. Aí, nesse caso, esse medicamento iria muito bem para ele. Agora, se eu me deparo com aquela mulher compulsiva que fica beliscando o dia todo, ama doce, ela deixa de comer arroz, feijão e carne para comer doce. Aham. Já é outro perfil de medicamento. Aí a gente passa para alguns medicamentos da classe de alguns ansiolíticos. Ah, Entendeu? então não é o mesmo para Não. todo mundo. Ah, não é receita de bolo. Aham. Entendeu? Então aí que demanda tempo para conversar, orientar. Por quê? Pensa só, você vai e paga consulta particular com o médico. Aí chega lá, consulta de 5, 10 minutos. Ele vai te falar que para emagrecer tem que fechar a boca e fazer atividade física. Sim, você tá resolve. cansado de Não, e saber, você vai né? sair triste, Pois né? é. Então assim, isso aí não resolve. Não. Você É não verdade. pagou pra ouvir isso, entendeu? E isso, na prática, não vai adiantar em nada. A pessoa vai ficar Aham. frustrada, ela Ela vai, sai dali e continua do mesmo sai jeito. dali Ele vai comer mais. ela vai direto vai pra sair. alguma lanchonete. Isso. Aham. Doutor Everton, o paciente também tem que cuidar da saúde mental também, né? Não, totalmente. Tanto é que eu tenho uma paciente que eu até indiquei ela a procurar um psicólogo pra ontem. Eu falei, vai tratar a tua saúde mental, depois você volta aqui. Porque muitas vezes não adianta se você não tratar antes a saúde mental e ir procurar o profissional, Não, né? com certeza não. Por exemplo, essa paciente, ela, né, tá tendo sérios problemas familiares. Então, relacionado a esposo, filhos, o pai dela. E aí também envolve, né, parte financeira. Ela tá totalmente, né, Desestruturada ali, né? total. Então, ela precisa, sim, de acompanhamento. Inclusive, ela até postou no Instagram que ela começou. Eu não vou falar o nome nem da psicóloga, porque se eu falar, aí eu poderia até elogiar ela, eu conheço ela, Aham. ela é muito boa, mas, né, então é melhor eu não falar, porque senão Sim. eles vão saber de quem que eu tô falando, a paciente em questão. Você também, a gente lá na consulta e tal, e até brincamos aqui no início do bloco, e você realmente chamou, igual o Otávio Jovem e tal, a primeira coisa que você falou pra ele, você danou com ele. Você falou assim, olha, você tá aqui e tal, eu vou te ajudar, mas antes de tudo é vergonha na cara. Não, sim. É um start. Então, assim, você não brinca com o paciente ali, você tá ali pra trabalhar sério e danar naquele ponto que você tem, sim. né? Bia, eu já fui, né, paciente várias vezes, inclusive eu tava no médico esses dias. E o que eu vejo na prática? Não só com o médico, né, vários profissionais. Às vezes o profissional ali, né, vamos supor, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, às vezes ele fica com certo receio de falar algumas verdades pro paciente e com medo de o paciente não gostar e o paciente não retornar nele. E hoje a gente tá vivendo uma sociedade assim muito mimimi. Cheio de nome bem toque, é isso. Cheio de verdade. nome toque. Então, assim, uma coisa é eu falar uma verdade para o paciente de forma educada. Isso. Outra coisa é eu faltar com respeito com ela. Aham. Eu posso falar que eu não falto respeito com os pacientes hora nenhuma. Não, mas você é Eu positivo. sou incisivo. Isso. Entendeu? Por quê? Porque se eu não for, ele não ouvir umas verdades, pode ser que ele não dê a devida atenção ao problema que ele tem. Uhum.
Por exemplo, o paciente vai, marca consulta. Aí eu pergunto pra ele, né? Você tem algum problema de saúde? Ele, não, doutor. Tá, mas você toma algum medicamento? Tomei. Eu tomo medicamento tal. Aí eu falo, fulano, esse medicamento é pra pressão alta. Eu tenho pressão alta. Acontece muito isso comigo também. Aí eu falo assim, tá, mas você sabia que você tem a doença que mais mata no mundo? Aí ele assusta. Aí, como assim? Eu falo, mas isso não foi abordado antes? Ele, não. Entendeu? Então, a pessoa precisa saber, porque aí, geralmente... Ela dá uma, O né? doutor Everton Não, falando e isso, né? Segunda-feira eu não pude vir no programa, porque eu fui no cardiologista, né? E a doutora chegou em mim e me deu uma também. Você é fumante? Sou. E que dia que você vai parar? Desse jeitinho, ela olhou pra mim e falou. Eu falei, nossa. Mas isso é importante, É importante, não é? porque ela já pá. Você tem que parar e É pronto, como acabou. eu falei, chegou lá. Às vezes o que eu falo igual pro meu filho, e eu sei que você atende muitos jovens também, Atendo né? bastante. Às vezes ele não leva em consideração. Às vezes você vai falar a mesma coisa que eu e ele vai levar em consideração o que você fala. É. Não acontece? Acontece comigo. Os familiares não dão atenção. Para o que você fala, não é Mas desse o jeito? curandeiro... Se for lá... O pai de santo lá, ele... Tem dó, Mas é mesmo, né? Infelizmente é assim, gente. Doutora Everton, eu já havia falando sobre filhos. A obesidade infantil também tá em demais. alta, né? Tá Tá em alta. muito, muito grande. Ainda mais depois da pandemia, né? As crianças... Aliás, todo mundo, né? É ansioso demais, né? Você atende muitos pacientes infantil, crianças, adolescentes? Olha, eu não gosto de atender criança. No máximo ali, assim, 12 anos pra cima, às vezes até atendo. Mas Sim. assim, muito jovem. Não, eu ainda pergunto, assim, para os pais. Ele já tem noção, ele já te é respeita. mesmo. Ele já consegue seguir regras. Justamente. Por quê? É simples. A minha forma de conduta, como você falou, Bia. Sim. Eu sou mais Mas, incisivo, né? Então, eu não tenho muita paciência pra fazer o papel de babá. Entendi. Entendeu? Que é um Tanto serviço do pai e da mãe. Não, até adulto. Quando tem adulto, tem paciente que já aconteceu de me procurar e o paciente achou que eu ia ficar ligando, mandando mensagem, danando. Não, Na verdade, eu tenho ele mais queria o que o senhor fosse fazer. pra casa dele e acompanhasse ele em tudo, né? Pagando bem que mal tem, né? Se Mas pagar, você falando de pagar, assim, tá mexendo com o nosso dinheiro também, isso não demanda é? tempo. Demanda tempo pra você fazer uma Sim. dieta, né? Organizar, Não, e até né? essa cobrança, né? Eu tiro o chapéu para alguns profissionais que fazem isso. Tem muito nutricionista que faz isso, né? Que pede pro paciente mandar foto do cardápio para avaliar. Só que acaba que, quando você aumenta a tua demanda, você tem um número maior de pacientes, ou até afazeres, né? Da Sim. vida pessoal, você não vai conseguir dar esse ênfase, né? Pra vida de todo mundo. Não, não dá, né? Entendeu? Então, assim, isso ajuda? Ajuda. Só que aí, qual que é o problema, né? Pelo menos eu sinto na pele o quê? Sociedade Rioverdense, eles querem o melhor atendimento pagando R$100 por consulta. Não dá, gente. Esperando o milagre, né? Isso, à espera do milagre. Não dá, né? Então, assim, aí é o problema, né? Então, a pessoa quer ter o melhor atendimento, ficar 2 horas conversando. Ela quer depois, né, que você Tem um tire acompanhamento. dúvida dela pro resto da vida. Uma consulta só. Com uma Só. consulta, é E dê verdade. suporte e ajustes dietéticos ad eternum, né? Aham. Não. Infelizmente. A Verônica deve passar por isso também, que ela é odontóloga, porque o meu esposo com também certeza. E sempre foi assim. Não, é igual eu falei. O paciente chega lá e fala, tem algum problema de saúde? Não. Toma alguma medicação? Eu tomei... Uai, então não tem problema de saúde? Por que eu tomei essa medicação? É porque tem que ficar falando, né? Não, Pera aí que você justamente. vai continuar com a gente vai pro intervalo rapidinho, mas antes deixa eu falar pra vocês da Mega Escola. Você quer que seu filho tenha um atendimento diferenciado na escola? Você quer que ele esteja num ambiente diferente, com ensino diferente? Mega Escola, gente. Sistema positivo de ensino ligado à escola de inteligência. Vou falar 2 coisas aqui, que eu acho que são os diferenciais da Mega Escola. Você sabia que o seu filho, estando matriculado lá, fazendo parte do ensino do Colégio Mega, ele vai aprender Libras e ele vai ter a matéria de educação financeira, Silvia? Sim, senhora. Tanto que é bom E essa sistema matéria positivo. de... né?
Mas eu falo que a educação financeira ela tinha que vir realmente desde cedo. Por quê? Pra criança Porque dar valor, né? Saber quanto que custa o dinheiro, um né? real hoje, Isso. não é? Uhum. Então isso é tão importante, porque às vezes a gente não consegue ensinar em casa, assim, por um lapso, às vezes por falta de tempo. O Colégio Mega ensina pra você Libras, o tanto que é importante você fazer parte, né? Isso fazer parte da vida da criança, né? Sim. Até pra conviver com todo mundo, né? Com as uma dificuldades inclusão, de né, um Bia? outro. Então, o Colégio Mega oferece isso pro seu filho. Por quê? Porque ele atende seus filhos do maternal até o 9º ano. Então, não deixe de conhecer 3621-1653 é o telefone. Vá visitar e conhecer a equipe maravilhosa e a estrutura fantástica que o Colégio Mega tem para oferecer para você e para os seus filhos. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Tudo bem? Então tá, a gente já Posso volta perguntar? agora. Pode. Vamos falar da medicação específica? O que Quer você falar quer só da medicação? Não, não precisa ser só Não, da é porque só da ontem eu entrei no Insta do doutor, né? E ele falava sobre mitos de emagrecimento, né? Sim. 6 mitos de emagrecimento. pode ser. E depois a gente fecha com a medicação, Então então. tá, Pode ser? pode ser. Pode ser. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Everton, nutrólogo na cidade de Rio Verde. Aqui, super famoso aí, ó, entre as famosas. Gente, ele é muito bom. Eu adoro. Até faço questão de falar mesmo, porque eu vou consultar com ele. Meu filho quis. Eu falei, vai lá, tem que ser com o Dr. Everton. Já falei pra ele que ele vai ter um acompanhamento, porque eu sou uma mãe ciente. Viu? E consciente, que eu acho que tem que estar indo de 2 em 2 meses, né? Fazendo a consulta, vendo como é que tá, porque uma mudancinha de hábito aqui já pode mudar a vida dele por completo. E ele tá aqui hoje falando pra gente um pouco como é que você vai emagrecer de uma forma saudável. Tá falando dessas medicações, não é, Silvia Helena? Sim. Essas medicações milagrosas que podem não ser tão Que milagrosas. pode ser prejudicial se não tiver prescrição. Né? Isso. Você quer perguntar? Eu quero. Ontem, né, engajada lá na rede social, eu vi você falando sobre os mitos de emagrecimento. São 6 mitos, né, que você Na citou verdade, lá. assim, são vários mitos, né? Eu sempre falo pro paciente, se a gente for enumerar... Tem muitos, né? Tem milhares, né? Aham. Mas assim, isso obviamente sempre tem os principais, né? Uhum. E o que acontece? A gente até aborda dessa forma, né? De falar dos mitos do emagrecimento, porque hoje a rede social, ela pode somar... Como né? também pode Ela prejudicar, pode prejudicar o paciente. Por quê? Hoje todo mundo é especialista em emagrecimento, né? Não vou falar nada, né? Não, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não são da área, mas elas ainda conseguem, né? Trazer informação relevante ali, né? Nas redes Sim. sociais. Porém, o que acontece? Às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, né? O que mais a gente vê na rede social seria desinformação. Tá, vamos lá. Os principais mitos do emagrecimento. Eu vejo muitas pessoas falando, né, que para emagrecer a gente tem que fazer o quê? Zerar, cortar o carboidrato da dieta. Ah, verdade. Tá? Aí já corta de uma vez, já não consegue fazer. Justamente. Aí você já pôs o segundo mito. Dietas muito restritivas, né? Para emagrecer, tem que cortar tudo, tem que passar fome. Gente, não é bem assim. Por quê? O que a gente tem que entender, né? Densidade calórica dos alimentos. O que vem a ser isso? É simples, é uma medida que vai avaliar a quantidade de caloria que cada alimento tem em cada grama dele. Ou seja, tem alimentos que têm uma quantidade, né, alta de caloria em pouco volume, certo? Por exemplo, Silvia, se eu fosse prescrever uma dieta para você, uma dieta... Eu vou chutar aqui. Consulta particular. Pelo, né, teu estilo de vida, peso aproximado. Eu ia chutar uma dieta de 1.400 calorias, tá bom? E se você fizesse atividade física? Tá. Nessa dieta, seria Nadar ter... vale? Fazer Vale, natação? vale. 3 vezes na semana? Para aeróbico é o melhor, na minha Tá, opinião. mas eu preciso a fazer natação? outro tipo de atividade física também? Já a gente chega nesse assunto. Já eu consultando aqui. Mas precisa sim, eu vou explicar por quê. É um dos mitos. E aí acontece que nessa dieta você iria ter 4 refeições tranquilamente, você iria comer arroz, feijão, fruta, ovos, né? Perfeito. Um sanduíche grande desses fast food aí que eu não vou citar o nome, ele tem cerca de 1.500 a 2.000 calorias só o lanche. Sangue, dias tem poder, vou comer mais lanche, não. Lanche, né? Mas tem um lanche mais fit, assim? Tem, inclusive eu às vezes faço. Eu vou lá e compro o pão, eu mesmo faço o meu hambúrguer. Sanduíche natural? Beleza. Você entendeu? Então a ideia é o quê? É de melhorar o valor nutricional dos alimentos,
né? Não precisa passar fome. Engraçado você falando isso, Everton, porque eu fui numa clínica, né, Sim. no início do ano. E no início do ano, não. Foi no início do ano, isso mesmo. E passei por um tratamento de 5 meses lá. Eu perdi 10 quilos. Só que eu passei fome. Eu não vou mentir pra você, não. Porque a comida era ovo de manhã, almoço, salada, bife de carne ou de frango ou peixe. E daí, à tarde, não comia e à noite era fruta. Certo, Silvia, vamos lá. Você engordou depois? Engordei. Tá. Foi eficaz? Não. Não. Eu, particularmente, eu abomino essas clínicas. Sério. Eu tô querendo queimar. Não é isso. Porque a abordagem é daquele jeito. Fazem uma propaganda, perca 10 quilos em 30 dias. Isso mesmo. Isso não existe. O que é o problema? Eu comentei aqui no início. Qual que é a diferença entre emagrecer e perder peso? Aliás, eu não falei isso. Eu falei que a gente tem que focar em emagrecer. Isso. Que é perder exclusivamente gordura. Quando você faz a dieta muito restritiva, você perde músculo. Então, por exemplo, você perdeu 10 quilos. Desses 10, possivelmente uns 3, 4 foi de músculo. O que acontece? O teu metabolismo tende a ficar mais lento. Com isso, né? Aí foi lá, você fez a dieta 5 meses, passou fome. O apetite depois ele vem dobrado. Porque quando você faz dieta muito restritiva, tem alterações metabólico-hormonais. Quer dizer que você vai ter alteração em alguns Eu perdi 12 hormônios. quilos, mas eu engordei 5 depois. Até então. Não, para aí com isso, Everton. Coitada, doutor Everton. Mas aí que tá, se continuar desse jeito... Não, se você começar, né, igual eu falei, faz uma dieta balanceada, faz atividade física, que a tendência é de você voltar a emagrecer, entendeu? Por que foi? Aliás, aí você foi e falou, Everton, mas e se eu fizer só natação, resolve? Olha, na minha opinião, não. Tá, ontem você tava falando sobre o EPOC, daí tem... Você vai falar sobre isso também? Podemos falar. O que é o EPOC? A Bia vai me Podemos matar. Assim, Ela não cala a boca. Olha, tem eu nada e a não, Bia tem vamos tempo. nos retirar. Deixa ela Vamos falando deixar só sozinha. ela. Então, o EPOC, ele é uma estratégia... Não é que é uma estratégia, é a forma de você treinar e ele vai ser muito benéfico no processo de emagrecimento. Porque esse tal EPOC aí, né, é o consumo excessivo de oxigênio ali no pós-exercício. Né? Por exemplo, quando eu estava vindo pra cá, eu tava no EPOC. Eu tava com muito calor. Liguei o ar-condicionado do carro assim no máximo para dar uma esfriada. Né? Então é isso, é essa sensação. No pós-treino, você fica com o corpo ali quente. Ofegante. Né? Às vezes nem ofegante. Não. Você tá com a respiração normal, só que você tá com calor. É um tá. calor assim Então- que vem de dentro mesmo, entendeu? Então entendi. isso é o EPOC. Isso aí, né, é o corpo que ainda tá com o metabolismo. Eu vou falar assim, E aí você Quando eu tá saio da natação, eu tô gastando. assim. Eu vou te Isso. dar uma dica. Quando eu levei o Otávio, ele deu. Inclusive, eu acho que é só ele que tem na clínica dele que é um exame que faz pra medir o metabolismo, não é isso? Isso. Conta pra gente um pouco, que eu achei muito Certo. interessante. É assim, gente. Toda vez que o profissional vai prescrever a dieta, ou o nutricionista ou o médico, aí vale ressaltar, gente, que médico pode passar a dieta sim, Sim. tá? Pode sim. Tem muita gente que fala que não, mas na lei a gente pode. Tá. Então a gente precisa, primeiro, mensurar como que tá o metabolismo dessa pessoa, para depois a gente definir a quantidade de calorias que ele vai consumir. Ou seja, se ele vai, né, consumir, por exemplo... a gente fala que é a quantidade total de calorias do dia, né? Por quê? Essa forma de mensurar o metabolismo, a gente fala que é a TMB, que é a taxa metabólico basal. Ou seja, seria a quantidade de calorias que a gente gasta em repouso. Por exemplo, se a gente ficar 24 horas lá deitado, respirando, a gente está gastando calorias. Nós gastamos caloria através da respiração, certo? Por isso que quando a gente faz atividade física, a gente gasta mais. Por quê? Porque você tende a ter mais, né? Bom, então, a forma tradicional que, né, os profissionais usavam para calcular o metabolismo seria através de equações. E isso aí é passível de erro. Foi aí que eles desenvolveram um aparelho para, né, avaliar como que está, né, essa questão da troca, né, gasosa. Ou seja, o consumo de oxigênio e a quantidade de gás carbônico que é expelida do corpo. Aí a gente usa o aparelho, né, chama calorimetria indireta. Então é um teste que você vai para a clínica, você põe uma máscara, fica deitada. E aí, é mais ou menos deitado, né? Uma leve inclinação, né, do tronco do paciente. Fica ali sentado com as pernas esticadas. Em torno de 20 minutos você vai ficar respirando normalmente. Né? Então depois vai sair o laudo, aí com base no laudo, a gente vai, né, e monta a dieta. Por exemplo, um atleta, ele vai fazer esse teste.
possivelmente eu vou colocar ele pra comer mais calorias do valor que der lá, entendeu? Porque assim, quando a gente fala em emagrecer, gente, o princípio básico, nós devemos consumir menos calorias do que gasta. Sim. Tem que ficar no déficit calórico. E pra ganhar músculo? Ai, tem que ser consumir mais, né? É o contrário. Ah, é o contrário? Menos Você ainda? tem, não, mas tem que comer, aí você tem que comer mais. É isso, comer mais? Aí você já tem que promover um superávit calórico. E qual que é o sonho de todo mundo, principalmente da mulherada? Barriga tanquinho, o glúteo desenvolvido, coxa torneada. Durinho, tudo. Então, assim, são processos, gente. Né? Não é a mesma dieta. Por isso que, né, eu friso o que você falou. Ah, você vai fazer um tratamento para emagrecer ou então até para aumentar a massa magra. Não vai ser só com uma consulta que vai resolver, vai solucionar o problema. E sem falar Até que por... não é uma receita de bolo, né? Justamente. Não, e assim, eu vejo também que assim, vai mudando, né, doutora Eve? Por exemplo, eu começo com a dieta, meu corpo vai transformando, você já vai ter que mudar aquela dieta ali no decorrer do tempo, não é? Sim, igual a Silvia falou. Por exemplo, é bom fazer só a natação? Não, porque a natação, ela não é um esporte, né, que vai estimular ganho de músculo. Não. Então, assim, às vezes ela vai só ajudar a perca um pouco, né? Ajuda um pouco a tonificar alguns músculos, sim. Porém, gente, nada supera a musculação. Não tem jeito. Você falou isso, né? Sempre Não associada. A musculação, ela tem que estar presente de qualquer jeito, né? Aí o paciente fala, eu não gosto. Eu falo, problema seu. Você tem que ir? Se você vai ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui pra te orientar. Só que os resultados também serão diferentes. Não vai poder te cobrar, né? E esse que é o problema. É até na tua área. O paciente fala assim, eu estou indo ao dentista e me deu cárie. Mas você tá escovando, você tá passando fio dental? Não é culpa Senão, não é. Mas a culpa é do profissional. E outra coisa, o paciente tem mania também de esconder, né? Falar, tô seguindo certinho, doutor. Eu falo por experiência própria. Quando eu fui pra clínica, o médico falava assim, o profissional lá falava assim, você não comeu nada fora? Não comi nada fora. Mentira, já tinha comido pizza, pipoca. Gente, olha que sem vergonha. Gente, não tem como enganar. Não tem como enganar. Não tem. Não tem, eu tô Mas falando você sabe verdade. que ele, até no dia da consulta com o Otávio, ele falou super interessante. Ele falou, Otávio, você acha que eu não tomo uma cervejinha de vez em quando? De vez em quando eu tomo. Só de vez não em pode quando eu tomar não todo como dia. sanduíche, você não falou pra ele, né? Ontem eu comi comida japonesa e não foi pouco, não. E comeu bastante. Comi muito. Aí, ó. Mas vai lá e treina 2 vezes. Aí, viu? Comida japonesa engorda? Muito. Ai, não. Por causa do shoyu? Não. Não? Por causa do peixe cru? O que é? O arroz. É o hot que é frito. É o teriyaki que é doce. Né? Amiga, bom, meninas, eu quero agora entrar, doutor Everton, na medicação. A gente falou aqui no início da medicação, que tem muita gente usando aleatoriamente, chega na farmácia, pede um remédio. Quando eu estive com você falou assim, olha, tem medicamento de todo preço, mas ninguém pergunta quais são os efeitos colaterais, como que eu posso usar, se eu vou usar ele sozinho ou não. Eu conheço gente que usou medicamento, perdeu 40 quilos, mas tá aquela mochiba. Pode falar, né? Não quero falar desse jeito, mas assim, caiu totalmente, não ganhou 1 quilo de massa, nada. Acha que só tomar medicamento acabou. Ele não precisa nem fazer uma caminhada, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas medicações. Se você é contra como médico, se você é a favor, se não. Bom, vamos lá. Eu sou a favor, sim, mas desde que seja prescrito por alguém que entenda. Não, o médico primeiro e o médico que entenda. Por quê? Vamos falar assim, qual que era a medicação mais prescrita, né? No caso, era praticamente a única que tinha no mercado, era a sibutramina. Resolveu o problema? Não, o número de obesos vem só aumentando, verdade. Então, a gente tem que entender, né? Que a obesidade, primeira coisa, ela é uma doença, né? E hoje a gente tá na sociedade, né? Que não pode falar nada. Então, eu, por exemplo, já fui criticado por falar dessa forma. Falaram que eu sou preconceituoso. Aí eu até brinquei, gente, como que eu vou ser preconceituoso com as pessoas que pagam minhas contas? É o seu ganha-pão. Meu ganha-pão são os gordinhos. É verdade. Né? Como que eu vou ser preconceituoso? Na verdade, eu penso assim, eu tento, na verdade, sempre ajudar
a pessoa no processo de emagrecimento, porque eu lutei contra a balança. Não que eu fui aquela criança mega obesa, mas eu fui aquela criança gordinha, que sofreu bullying, né, que não gostava de tirar a camiseta, né? Então, assim, eu me cobro muito. Só que eu sempre falo, né? Eu gosto de ter meus deslizes. Mas vamos lá, falar da medicação. Hoje, o que tá em alta? São as canetas emagrecedoras, que seria a Victoza, a Saxenda e, por último, o Ozempic. Então, são medicamentos de custo alto, né? Que eles têm como um efeito, né, esperado seria a redução do apetite. Vale ressaltar que esses medicamentos, inicialmente, eles foram desenvolvidos para tratamento de diabetes. Então é diabetes. O tratamento é de diabetes. De diabetes, né? Então, acaba que como eles vão reduzir, né, obviamente, o apetite, a pessoa ela vai ingerir menos carboidratos, menos açúcares, consequentemente vai reduzir o nível, né, de açúcar, né, circulante. E ela também reduz o apetite um pouco no sistema nervoso central. O problema é o quê? Quando a pessoa ela faz uso do medicamento de forma indiscriminada, sem orientação. A dosagem, doutor? Não é nem o problema da dosagem. Eu vou falar da dosagem. O problema é o seguinte, qual que é o efeito desejado do medicamento? Reduzir o apetite, certo? O que acontece na prática? A pessoa começa a usar o medicamento sem uma dieta estruturada, orientada. Sim. Ela acaba reduzindo o consumo de quê? De proteína. Se ela não consome a quantidade, né, de proteína necessária, o que vai acontecer com a massa magra dela? Vai perder, ué. O que acontece com o metabolismo? Ué. Ele vai desacelerar, ele vai reduzir. E, obviamente, ela vai adquirir uma flacidez. Quando ela tira o medicamento, ela tá com uma quantidade reduzida de massa magra, consequentemente o metabolismo está lento. Sim. O medicamento não serve para tirar o apetite? Sim. Tirou o medicamento, o que acontece com o apetite? Volta o apetite todo. Volta total, mais do que tava, só que o metabolismo dela tá lento. Ela vai ter um rebote, ela vai ganhar o peso todo de Por novo. isso que todo mundo fala que depois que usa o remédio, assim, lógico que sem prescrição, Você engorda o dobro, né? Engorda o dobro. Tá, o que acontece? Tem muito médico que ainda bate na tecla, né, que tratamento de obesidade, por ser uma doença, você tem que usar o medicamento pro resto da vida. Eu, particularmente, tento fazer uma abordagem um pouco diferente. Tratar o paciente de forma incisiva. Olha, você tem que mudar. Você tem que fazer isso, isso e isso. Por quê? Pra tentar fazer com que ele não fique refém da medicação pro resto da vida. E, por exemplo, se você tomar a longo prazo, vai trazer alguma consequência pro seu trazer, organismo, sim, doutor Everton? Pode trazer, sim. Pode dar problemas do pâncreas, né? O mais comum. Mas o risco de ter esses efeitos colaterais é alto? Não é alto. Se a gente for colocar na balança, a obesidade, você ficar obeso é bem pior, é bem mais deletério pro teu corpo do que o efeito indesejado do medicamento. Então, entre usar o medicamento e ficar obeso, obviamente, é melhor o medicamento, né? Então, assim, porém, é isso que eu falo, né? A gente tem que ter esse entendimento que o tratamento da obesidade, ele é, né, multifatorial. E acontece que as pessoas, elas não querem, né? Elas buscam os caminhos mais fáceis. É o caminho milagre, rápido, né? Um milagre, é verdade. Então, assim, é igual, né? Vocês devem pegar entrevista com o cirurgião plástico. Eu acha também que a espero um plástica milagre também. Vai. Isso E daqui 10 anos tá tudo de novo, ele tem que fazer outra Não, o plástica de problema novo, não é esse. né? Se a mulher, ela tá obesa, ela vai fazer uma lipo. E o resto? Não vai Que adiantar. nem Não vê o doutor bracinho, falou, não tem que vê, emagrecer né, a primeiro pra depois costas. fazer a lipo, né? Justamente, eu não sou contra a cirurgia plástica. Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor, né? Eu sei que tem a questão da estética, da autoestima, né? A pessoa, quando ela tá com a autoestima boa, obviamente ela tende a ficar mais feliz, né? Até manter a manutenção de um estilo de vida bom vai ajudar, Isso. né? Agora, a questão da medicação, voltando aqui. Eu sou a favor. Inclusive, eu vou falar assim, que eu prescrevo medicação para emagrecer quase todo dia. Na prática, eu geralmente não passo esses medicamentos, né? Que seriam as canetinhas, né? Eu tive Por quê? alguns amigos que me prescreveram pra eu usar. Os amigos, né? Quem Não, merece. gente, eu vou te falar. Hoje, um Ozempic, tá quanto? Não, nem sei, nem fui 960 atrás. reais. Eu nem fui atrás. 960. E essa Ozempic, todo mundo... É o comentário atual É a agora, moda né? do É a moda momento, do doutor momento. Everton, Aí né? a pessoa vai lá, toma um Ozempic. E detalhe, vale ressaltar aqui, Ozempic. Quais são os efeitos colaterais mais Isso. presentes nela? Você fica nauseado, irritado, indisposto. E aí, qual que é o problema? A pessoa geralmente segue o que tá na bula.
Que aí você tem que ir aumentando a dose até atingir dose máxima. Meu Deus. Aí pronto. Eu não Aí faço acabou. isso. Acabou a vida da pessoa. Uhum. O que adianta você tá perdendo até gordura, vamos falar assim, mas você não tá vivendo? Daquele desânimo. Fica Aham. parecendo Aquela ira, né? aquela Aquele série lá, né? The morto, Walking né? Dead lá, você fica rastejando. É mesmo. E aí outro problema também, né? Em volta na questão da dieta muito restritiva. Se você usa o medicamento numa dose muito alta, de fato vai cortar muito o teu apetite, né? Se você tem, né, uma alimentação com pouquíssima quantidade de carboidrato e proteína, você vai ter disposição, energia para praticar atividade física? Não, você vai Não. estar morto. Então, aí como é que você vai ganhar massa magra? Não ganha, né? Não ganha. E o consumo dessas medicações com bebida alcoólica? Porque a pessoa Tá. vai, aí... Não, eu tô Acha tomando, que- mas no final de semana eu vou beber uma cervejinha. Não, uma cervejinha não fica numa cervejinha. Não fica, uma né? dúzia, né? Isso. É. Não, tá. Então é assim, o que acontece? A depender da medicação não tem problema. As canetinhas não dá nada. Agora, quando é medicação, né, que a atuação dela é mais sistema nervoso central, que são Sim. as que eu gosto de prescrever, aí sim pode De dar... ansiolítico, alguma coisa assim? Justamente. Por que que eu prescrevo mais ansiolítico? É simples, gente. Porque a maioria das pessoas, Estão ansiosos. elas estão ansiosas, né? Pandemia, E come por causa da justamente, ansiedade, não é? por problemas familiares, pessoais. Aham. Né? Então, acaba que o ansiolítico, ele, além de melhorar esses sintomas, ele também, os que eu prescrevo, eles promovem um efeito anorexígeno, ou seja, de tirar a fome. É o efeito Aham. colateral dele. Aham. Tem ansiolítico que faz o contrário. Ele aumenta o apetite, ele engorda a pessoa mesmo. Entendeu? Então, assim, não é qualquer medicamento. Não. Isso aí é tem óbvio. que saber o tipo da pessoa, o que ela gosta, o que não gosta, né? Outra coisa, hoje a gente sabe que às vezes associar mais de um tem melhores resultados. Vou dar um exemplo aqui. Aham. Bupropiona. A bupropiona é um ansiolítico que causa esse efeito que eu falei, de redução de apetite. Porém, ela isolada, ela não é tão eficaz. Então, já seria interessante a gente associar um outro. Por exemplo, uma associação excelente, bupropiona com naltrexona. Aí esses, felizmente, Aham. só podem ser prescritos por Por um médico. Eu vou ter que fazer uma mini E que consulta tem um aqui agora. resultado excelente, Você quer gente. perder? Não, eu não quero Não, você perder, tem que fazer não. atividade eu quero física. perguntar Olha se eu o brigando. estalopram, qual que é se ele vai aumentar ou não. Não, o estalopram na prática eu não vejo diferença, não. Ai, graças a Deus, Senhor. Não. Obrigado. Não. O que é estralopan? Eu Ele também é tô... um um ansiolítico, porque eu sou muito Ah. ansiosa. E eu tomo ele. Aí você... E hoje, doutor Eve, todo mundo praticamente toma ansiolítico, né? Seja de um jeito ou de outro, não é? Ou não? Então, sim. Eu acho que também, assim, tá um pouco Fala. né, bagunçado. Aham. Né? Por quê? É assim, gente. Eu tenho uma visão um pouco diferente no uso de fármacos, de medicamentos. Eu tenho uma pegada mais, assim, natureba. Aham. Né? Por exemplo, eu gosto de prescrever um 5-HTP para o paciente, que é um ativo natural que melhora a ansiedade, uma teanina, um relora, né? Então, tem vários ativos que eles promovem, sim, né, efeitos positivos em relação à E ansiedade. bem-estar ainda, né? Então, assim, eu penso que se vai usar algum ansiolítico, tem um médico que pode passar com propriedade. Psiquiatra. Isso. Porque o Aham. ansiolítico, ele é viciante. Sim. Sim, A né? grande maioria deles, esses que eu mencionei até que não, eles são mais fracos. naturais. Mas a grande maioria, eles causam sim dependência. Então, tem que ver se a pessoa tem a real necessidade. Porque, às vezes, né, o médico tá ali num plantão, né, tem 70 pacientes lá na UPA esperando ele. Porque ele chega lá com uma crise de ansiedade. Vai Ele ficar vai um diazepam. passar. Então, assim, um diazepam. Então, ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela usa 2 medicamentos para dormir. Né, Rivotril e Zolpidem. Nossa né? Senhora. E não foi E não tá um resolvendo. psiquiatra que prescreveu para ela. Não. Ela tá tomando por conta. Não, ela conseguiu com outro médico, Aham. né? É o amigo, né? Eu tenho A gente muitos tem isso. pedidos de receita, isso. Eu não Isso. faço. Você não faz? Às não vezes pode. Porque o odontólogo É. pode receitar, Eu posso né? receitar, E aí- mas assim... Agora, hoje, eu que sou médico, eu não faço. Também. Não faço, não Aham. prescrevo. É psiquiatra que tem que passar, gente. É como você tá falando, Isso é cada um na sua sério. área, né? Cada um na sua área. Às vezes eu posso prescrever um para procedimento, que vai tomar ali dentro Ah, do consultório uma hora antes, tudo Isso. bem. Agora, igual, muita gente me pede, faz um... Não faço. Não, sim, vamos falar assim, se prescrever 2, 3 dias antes e uns 3 dias depois, isso aí não vai causar dependência. Isso. Não causa. Então, assim, é o uso crônico, né? Você ficar Aham. usando ali por mais de mês,
E aí sim vai causar dependência, entendeu? Sim. Então, assim, como eu mencionei, né, no início aqui, o processo de emagrecimento, ele é multifatorial. Tem que ajustar sono, intestino, sistema nervoso central, né? Então, a pessoa que tem ansiedade, compulsão alimentar, vontade aumentada por doce, fazer atividade física, associar um aeróbico, né, com musculação. Sempre. Tava. Sempre. Não tem jeito. Então quer dizer que só a minha natação não vai Silvia adiantar Helena. nada. Não é que vai adiantar. Você não vai ter o resultado Nada que esperado. iria ter com a musculação. Você entendeu? Não, Entendi. não ia ter. É igual o paciente bariátrico, né? Se ele não fizer a cirurgia e ele não começar a mudar o estilo de vida após, ele não vai ter resultado, né, Tem doutora? reganho. Tem o quê? Reganho. Ah, ele volta tendo nova. muito. É verdade, tem muito mesmo, Tá tendo né? muito. É como eu comentei. Questão da densidade calórica do alimento. Por exemplo, a pessoa tá lá tomando a canetinha emagrecedora. Aham. Aí ela olha pra um prato de arroz, feijão e carne e ela chega a tá náusea. O que é que ela faz? Ela não dá conta de comer aquilo. Ela vai tomar um copão de açaí pra ter energia. Só que o problema é o quê? Aquele copão de açaí, ele é açúcar puro Aham. e ele não tem, né, um bom valor nutricional. Ele é açúcar, ele não tem proteína. É ele não tem melhor car- o arroz com feijão e a carne. Claro. Aham. Você entendeu? Então tá acontecendo isso também. A pessoa começa a usar o Ozempic, Aham. aí ela fica sem comer, né? Meio de semana, fica só comendo porcaria, um docinho aqui, outro ali. Aí chega final de semana, ela faz vai. o quê? Ela enche a cara e não emagrece. É. Aí depois vai lá em você. Na Porque ela espera quer o do resultado. milagre. Eu vou dar o seu nome pro filme, A Espera do Milagre. Doutora Eva, quero agradecer a sua participação. Eu sei que sua agenda é super lotada e você tirou esse tempinho pra nos ver aqui. Eu espero que você volte mais vezes pra falar disso. Eu vou lá te ver, né? Com o Otavinho, eu sem o Daqui uns Otavinho, dias levando tá a lá. Silvia ou Eu não. sou a próxima. Viu? Eu sou a É a próxima. próxima, É. viu? Vai lá que a gente conversa. É. Tô precisando muito. Você tem os seus E contatos? ele- Você vai pode chegar lá, já vai estar fornecer? bem analisado. Sim. Bom, eu sempre falo pro pessoal, quem tem interesse em marcar consulta, gente, manda no WhatsApp. Você vai ter um melhor atendimento, até pela Aham. entender o que está incluso na consulta, né? Entender como que funciona, né, o atendimento. Então eu vou passar o telefone aqui, ó. Anota aí. É 99237 5147. 9237-5147. É isso mesmo. 99237 5147. Eu Lá não na Clínica lembro o Santa nome da Fé. secretária dele, mas a secretária é um raio na escuridão. Isso. Ela responde no segundo. Você manda, ela tá, e ela é ágil, Já te gente. explica Então você tudo. pode mandar agora aí, que ela vai te responder no minuto seguinte. Já tá online lá. Já tá online. Um abraço pra você e até mais. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço Beijo, pra todos. galera. Tchau, Até tchau. mais.